Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa errada no mundo? Ou que, sei lá, as pessoas estão te reconhecendo, até os desconhecidos sabem quem é você, uma coisa meio show de Truman? Pois é assim que o Regal Gunn se sente nesse livro aqui, ó, O Tempo Desconjuntado. O Regal Gunn, ele tem um trabalho um pouco diferente, né? O que ele faz no dia a dia é acertar sempre o resultado de um concurso de jornal. Então ele criou gráficos, tabelas, porque ele acha que existe um padrão, né? Ele tem que encontrar um homenzinho verde, tem que descobrir em qual quadradinho o gnomo lá, sei lá, vai aparecer. Então ele criou um padrão para descobrir aquilo. E ele ganha dinheiro com isso, né? Enquanto ele não está fazendo esse trabalho, que demanda muito tempo, ele está vivendo sua vida numa cidade pacata do interior dos Estados Unidos, no ano de 1959, ou pelo menos é isso que ele acha. Primeiro, ele encontrou, assim, uma lista telefônica com vários números meio estranhos. Ele tentou ligar e os números, eles não existiam mais. Depois ele encontrou uma revista com uma mulher na capa que ele não fazia a menor ideia quem era, mas parecia que era muito famosa. Era Marilyn Monroe. E pra piorar, alguns objetos no dia a dia dele começaram a desaparecer enquanto ele estava vivendo. E aí, do nada, apareciam papéis no lugar, né? Então aparecia assim, vaso de flores, barraca do coco. Não era barraca do coco, mas enfim, vocês entenderam a lógica do negócio, né? Sumia tudo, aparecia um papelzinho escrito. Aí o único jeito que ele encontra pra tentar entender o que tá acontecendo é, bem, vou fugir dessa cidade maluca, né? Que as coisas aqui não estão certas não, vou pra outro lugar, ver como é que é esse outro lugar. Só que essa tentativa, ele não consegue, não é tão fácil assim quanto ele imaginava não, dá uma dificuldade, acontecem umas tretas aí. A gente vai descobrindo todas as doideiras, assim, ao mesmo tempo que o Regal quase, né? Embora a narrativa não seja em primeira pessoa e não necessariamente acompanhe o Regal o tempo inteiro, tem cenas em que ele nem tá presente, né? Que mostram outras pessoas, outros personagens do livro, mas de certa forma a gente vai meio que demorando a descobrir também. Então até o meio do livro a gente não faz ideia de qual é a treta, né? Eu já fiquei toda falando na filosofia, na linguística, no negócio, já fiquei, gente, mas é porque palavras são signos arbitrários que nós colocamos, já achei que ia vir todo o ensinamento. Não necessariamente, mas enfim, porque a gente vai tentando entender que caceta é essa que tá acontecendo, né? O Philip é o louco, o Philip é o autor. O Regal, ele tá ali tentando entender, a gente vai seguir nesse caminho. E aí, de acordo com que, enfim, o Regal vai vivendo, a gente também vai fazendo essas descobertas, e é muito doido você ler. Esse livro caminha para um lado da ficção científica, que é uma característica desse autor, o Philip K. Dick, que Sandro me alertou que eu não tinha falado o nome do autor até agora, louca. Mas enfim, é uma característica dele. Só que é muito doido você ler ficção científica escrita antigamente. Tipo, esse livro acho que é de 1959. Então, assim, muitas coisas não tinham acontecido no mundo ainda, né? Assim, tanto de, sei lá, acontecimentos históricos até, claro, descobertas de tecnologia. Então, a gente meio que... É uma coisa que meio futurista, mas ao mesmo tempo... a gente lê e fica, ô meu anjo, né? Porque o mundo já seguiu outros caminhos, fez outras coisas. Então é engraçado, você tem que se colocar no lugar do autor, naquele período, e entender como é que era o mundo naquela época, né? As guerras ou não guerras, as questões todas que o mundo vivia, porque isso é muito presente, né? Se você for pensar, esse livro aborda, de certa forma, os personagens, eles têm muito medo de bomba pra cair do céu, como é que a gente vai fazer se cair uma bomba? Porque era um risco iminente, né? Era um perigo, um medo que todo mundo tinha, levando em consideração que era um período da Guerra Fria. Então, é sempre assim, Estados Unidos comunistas, o que vai acontecer? Rússia, oh meu Deus, era aquele medo constante, né? Então a gente percebe um pouco também dessa realidade da época aqui nesse livro. E aí eu tava pesquisando outras resenhas, né, que já foram feitas sobre esse livro na internet, e aí eu achei uma aqui do site Listas Literárias, e o autor faz uma analogia que eu acho que funciona muito bem. Ele fala assim, é como se o Regal Gunn fosse um predecessor de Neo a descobrir as falhas na Matrix, pois é mais ou menos o que lhe acontece, é perceber sempre desencontros e inconsistências no ambiente que parece controlado e irreal. É bem isso, assim, é um princípio, claro, o Matrix é completamente, outra parada, assim, né, a tecnologia já tinha alcançado um outro nível, os medos eram outros, mas o personagem, ele tem conflitos parecidos.
Falando um pouco do autor, o Philip K. Dick nasceu em 1928, morreu em 1982, lá nos Estados Unidos mesmo. E o Philip, ele foi um autor super importante nesse gênero da ficção científica. Ele deu uma revolucionada, assim, né, no gênero, na ficção, porque ele explorava, eu vou colar aqui, temas políticos, filosóficos e sociais, o autoritarismo, as realidades alternativas e os estados alterados de consciência, né? Então ele meio que misturava, assim, bastante... Enfim, ele trabalhava aspectos psicológicos também e tudo mais, questionamentos sobre o mundo, sobre a vida, além da pura tecnologia, né? Que muita gente às vezes associa ficção científica com uma pura questão tecnológica. E na verdade esse livro, ele nem traz muito isso, né? É um outro caminho. E ele só teve reconhecimento póstumo, na verdade. Ele é o autor, por exemplo, de livros que deram origem a Minority Report ou Blade Runner. Só que o Blade Runner, ele foi lançado em 1982, mas 3 meses depois que o Philip morreu. Então, assim, ele realmente, em vida, ele não teve tanto reconhecimento da sua obra quanto foi ter depois. A vida dele, aliás, foi uma vida super conturbada. Ele era um cara que tinha alucinações, ele tem umas histórias muito malucas. Ele foi casado 5 vezes e emendava uma coisa na outra. E ele tinha alucinação mesmo, ele pensava que ele estava na Roma Antiga, que ele tinha dupla personalidade, que ele recebia informações de outros tempos. Ele começou a achar que os tempos, na verdade, era uma coisa que não é como a gente imagina, que os tempos aconteciam concomitantemente, porque ele tinha informações de... E uma coisa muito louca, que aí eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link pro Wikipédia dele, pra vocês terem uma noção, e ele tem várias referências, quem quiser pesquisar mais sobre a vida dele, é muita maluquice. E pra quem quiser também, tem uma matéria da Veja também, que faz um resumão do que foi a vida dele, tá? E eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link pra quem quiser comprar esse livro. Se você comprar através desse link, você não gasta um centavo a mais, mas você ajuda o nosso trabalho, né? Você dá, de certa forma, indiretamente, uma contribuição para este maravilhoso blog, este maravilhoso canal chamado Alguém Viu Meus Óculos. Ok? Então, um grande beijo, até o próximo vídeo. Aquele negócio de sempre, tu tem que curtir, tu tem que dar uma compartilhada, tu tem que dar uma comentada, porque o YouTube é um lugar muito complicado, entendeu? Então, se você curte, se você comenta, se você compartilha, se você, sei lá, se inscreve, que é uma coisa importante, tu vira pro YouTube, é como se você virasse pro seu YouTube e falasse assim: oi, seu YouTube, esse canal é muito legal, pô, vamos dar uma ajudada, entendeu? Então, assim, a gente conta com você. Um grande beijo, até o próximo vídeo.